Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Júlio Cardoso, que alegria imensa estarmos juntos aqui para fechar a correção das nossas questões do Exame de Suficiência 2025.1, tá galera? Vou resolver com vocês aqui as duas questões de perícia contábil, né? Antes da resolução propriamente dita, a gente sempre ressalta que a nossa disciplina é uma disciplina que tem um bom custo-benefício, galera. São duas questões, tudo bem, mas você precisa 24, já é um percentual aí interessante, né? De você consegue duas questões de perícia, duas questões de análise, duas questões lá de português, quando você vê já está chegando aí só com matérias que não são tão complexas no número de questões que você precisa. Então, perícia basicamente a gente tem as duas normas, NBC-TP01, NBC-PP01, que são focadas mais nas questões literais, tá certo? E o Código de Processo Civil, que às vezes a gente tem umas questões que fazem o quê, né? Que é a aplicação da norma. Então, galera, dá uma atenção no seu estudo para a perícia contábil, tá certo? Porque vale a pena. E para quem não me conhece, eu sou o professor Júlio Cardoso, sou auditor fiscal da Receita do Estado do Espírito Santo, então as nossas redes sociais, e trabalho com vocês aqui no Exame de Suficiência produzindo materiais de contabilidade geral, de custos e também com a disciplina de perícia contábil. Então vamos lá resolver as nossas questões, tá bom? Duas questões para a gente fechar aqui essa programação. Vem comigo, ó. Questão 49, FGV 2025.1, ó. Julga as afirmativas a seguir de acordo com a NBC-TP01, perícia contábil. Concluídos os trabalhos periciais, o perito nomeado deve apresentar, né, o laudo pericial contábil. E o assistente técnico deve oferecer seu parecer pericial, obedecendo aos respectivos prazos legais. Pessoal, aqui é uma questão literal mesmo, e esse item está falso. E por que ele está falso, galera? Quando a gente fala desses documentos produzidos aí pelo perito e pelo assistente, né? O perito produz aí o seu laudo pericial contábil e o assistente técnico o parecer pericial. Só que é o seguinte, no caso do assistente técnico, ele não tem a obrigatoriedade de fazer esse parcial. Ele pode apenas referendar, né, validar o laudo feito pelo perito. Quem tem que apresentar o laudo como regra, quem deve apresentar é o perito, pessoal. Para o assistente técnico é uma possibilidade. Então, esse primeiro item aí está errado, tá? E a gente tem aqui a justificativa nas normas. Vamos lá para a gente verificar aqui, ó. O item 36 da NBC TP01R2. Concluídos os trabalhos periciais, o perito contábil deve apresentar o laudo pericial e o assistente técnico pode oferecer o seu parecer técnico contábil, obedecendo os respectivos prazos legais e contratuais. Então, o primeiro item está falso. Tá? O segundo item, pessoal. O assistente técnico não pode validar o laudo pericial quando o documento tiver sido elaborado por leigo ou profissional de outra área, devendo, nesse caso, oferecer parecer pericial sobre a matéria periciada. Pessoal, esse item está correto, tá bom? Se o laudo, né, pericial for feito por profissional que não, por exemplo, na área contábil, que não está em situação regular no CRC, tá certo? Não cabe ao assistente validar esse laudo, tá certo? Então, ele vai ter que fazer, né, o seu laudo pericial, o seu parecer, apresentando essas considerações. E a gente tem aqui, né, a nossa NBC-TP 01R2, que está agora na sua segunda versão, né? Segunda revisão, na verdade. A segunda revisão, ela diz o seguinte, ó, é defeso, ou seja, proibido, tá? Isso aqui significa proibido. Ao assistente técnico validar, ratificar ou subscrever laudo pericial quando o documento tivesse sido elaborado por leigo ou profissional de outra área, devendo oferecer o parecer técnico contábil sobre a matéria periciada. Item correto, tá bom? Item número 3, pessoal. Item número 3, vamos ver aqui, ó. Mesmo quando assinado em conjunto por peritos, a responsabilidade acerca do laudo pericial é exclusiva do perito nomeado, não sendo passível
a assunção de responsabilidade solidária pelos demais peritos assistentes. Olha só, pessoal, vamos com muito cuidado aqui, ó. O que a nossa NBC na versão R1, que é a que estava em vigor quando saiu essa prova, tá certo? O que estava em vigor lá, ó? Quando se tratar de laudo pericial contábil assinado em conjunto pelos peritos, há responsabilidade solidária sobre o referido documento, tá? Por isso que esse item foi considerado errado. Só quero fazer um alerta que sempre cai em prova também, aquela questão de utilização de equipe técnica, né? O perito precisa, às vezes, de profissionais de outras áreas. Fica atento que isso é explorado bastante. A responsabilidade é do perito. E é diferente dessa situação aqui, de um laudo em assinatura conjunta, em que há, sim, a responsabilidade solidária entre as partes envolvidas. Beleza? Então, esse terceiro item está errado. E o quarto item está aqui, né, pessoal? Ó, as respostas aos quesitos devem ser objetivas, completas e não lacônicas. Muito interessante essa expressão, né? Não lacônica é aquela que não responde completamente o que foi perguntado, né? Os quesitos são o quê? Perguntas ou determinações que o perito deve responder aí ao longo do trabalho pericial. Isso aqui também encontra, né, pessoal? A gente encontra lá na NBC-TP 01, já na versão R2, né? Que ele fala: a linguagem adotada pelo perito contábil deve ser clara, concisa, evitando o prolixo, a tergiversação, né? Ficar enchendo linguiça, tá bom? E as respostas aos quesitos devem ser objetivas, completas e não lacônicas, tá bom? Então, esse item aí nos permite marcar o gabarito como a letra D de delta. Apenas as alternativas 2 e 4 estão corretas, ok? Beleza. Agora, a última questão, questão 50. É um ponto que sempre alerto também para os alunos, né? Não pode deixar de estar com esse tema bem assim, pessoal, bem afiado para a prova. Impedimento e suspeição. São aquelas situações que atacam a independência do perito, tudo bem? Suspeição são questões assim mais subjetivas. Impedimento são questões mais do que objetivas, tá certo? Então, não confundir os conceitos. Essa questão aqui, tá, pessoal? A gente vai resolver com o gabarito de acordo com a redação da NBC-PP na época do exame, mas a gente teve algumas adaptações, teve melhorias na redação, tá? Isso aí a gente apresenta para vocês nas aulas. Então, vamos lá. A norma brasileira de contabilidade profissional NBC-PP 01 estabelece as diretrizes, requisitos para a atuação dos contadores como peritos, incluindo qualificações, deveres, responsabilidades, normas de conduta e as situações que podem acarretar impedimento ou suspeição. Analise as afirmativas a seguir com base na NBC-PP 01 e assinale verdadeiro para a afirmativa verdadeira e F para falsa. Em casos de impedimento ou suspeição, o perito contábil tem a opção de continuar no caso, desde que obtenha o consentimento expresso de todas as partes envolvidas. Falso, pessoal. Isso está errado. E a gente tem aqui, ó, com base até na NBC-PP 01, o que ele fala para a gente? Ó, impedimentos profissionais são situações fáticas, ou seja, objetivas, ou circunstanciais, mais subjetivas, que impossibilitam o perito contábil de exercer regularmente suas funções ou realizar atividade pericial em processo judicial ou extrajudicial, inclusive arbitral. Ou seja, pessoal, essas situações impedem que o perito realize o seu trabalho, porque a sua independência vai ser atingida. Então, pessoal, não é se as partes aceitarem, a gente pode realizar a perícia. Não, está errado isso aqui, ok? Vamos lá. Segundo item aqui. A NBC-PP 01 permite que o perito utilize documentos externos aos autos processuais como elementos de prova, desde que previamente acordado com as partes autorizados pelo juiz ou autoridade competente. Pessoal, esse item está errado. É um item que eu não gosto muito dele, tá certo? Ele é meio, assim, um pouco mal redigido, a meu ver, mas o que acontece? A NBC-PP 01 não prevê isso aqui. Que o perito utilize documentos externos aos autos como elementos de prova.
tá? Inclusive esse aqui, a banca considerou esse item como falso. A questão é, pessoal, que o perito ele tem amplo acesso a documentos, a pessoas, que às vezes podem até não estar dentro dos autos processuais. E se aquilo for válido, se aquilo ali tiver autorização, puder ser utilizado, por exemplo, a prova não tiver sido precluída, como utiliza lá, né, não for preclusa, né, não perder a sua faculdade processual, em tese ele poderia utilizar, tá certo? Mas não há essa previsão explícita na NBC-PP 01, e por isso esse item aqui ele foi considerado errado, tá certo? Foi considerado errado. Então vamos lá. E o último item aqui, ó, o perito contábil deve elaborar a proposta de honorários periciais, considerando não apenas os custos e o tempo necessário para a execução dos trabalhos, mas também levando em conta a relevância, o risco e envolvidos no objeto da perícia. Perfeito, tá, galera? Esse item aqui está correto também, tá certo? Como regra, é o perito que elabora a sua proposta de honorários, tá certo? E ele vai considerar proporcionalmente ao trabalho que ele vai ter. Então, não só o custo que vai ter, mas também a quantidade de informações, a relevância do trabalho, para que ele possa aí chegar ao valor dos seus honorários. Então, pessoal, as duas alternativas aqui, falsas e uma verdadeira, o nosso gabarito é a letra A. Beleza? E com isso, pessoal, a gente fecha aqui o nosso simulado, na verdade não, a nossa correção, perdão, a correção do exame de suficiência 2025.1, tá certo, galera? Espero que vocês tenham gostado de tudo que a gente preparou e acompanhem aí o Estratégia CFC, que com certeza vem muitas coisas novas aí para a gente conseguir a aprovação no exame, tá certo, galera? Um forte abraço, fiquem com Deus.